As 10 mulheres mais terríveis da história. Fique até o final desse vídeo. Você não vai acreditar o que essas mulheres fizeram. Todos nós tendemos a nos concentrar nos homens maus por aí, e esquecer as mulheres realmente mais que viveram. Eu gostaria de corrigir isso com esta lista. Aqui não estão apenas serial killers, mas outras mulheres totalmente desprezíveis que trouxeram tragédias para a vida de muitas pessoas. Então, sem mais delongas, aqui estão as 10 piores mulheres da história. Em 10º lugar está a Rainha Maria I, que nasceu em 1516, morte, 1558. Maria era filha única de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Coroada após a morte de Eduardo VI. O depósito de 9 dias da Rainha Jane Grey é lembrado principalmente pela conversão temporária e forçada da Inglaterra de volta ao catolicismo por Mary, foi dado o apelido. Temendo a forca, outros 800 protestantes deixaram o país, nunca mais voltando para a morte. Observe que Elizabeth I compartilha o número 10 nesta lista por seu comportamento igualmente ruim. Ocupando o 9º lugar em nossa lista está Mira Hindley. Nasceu em 1942 e morreu em 2002. Mira Hindley e Ian Brady foram responsáveis pelos Moor Murders de 1963 a 1965 na área de Manchester, na Inglaterra. Juntos, os dois monstros sequestraram, molestaram, torturaram e assassinaram 3 crianças de 12 anos. 2 adolescentes de 16 e 17 anos. Uma chave encontrada em Mira levou ao armazenamento de evidências discriminatórias no compartimento de bagagem da Estação Central de Manchester. As evidências incluíam uma gravação em fita de uma das vítimas de assassinato gritando enquanto Hindley e Brady a estupravam e torturavam. Nos últimos dias antes de sua prisão, ela tinha um comportamento arrogante, que se tornou sua marca registrada. A comissária de polícia Sandra Wilkinson nunca esqueceu Hindley e sua mãe, Nellie, encostadas no tribunal comendo doces. Enquanto sua mãe estava claramente chateada, Hindley parecia indiferente à sua situação. Isabela de Castelo ocupa o 8º lugar em nossa lista. De 1451 a 1504. Conhecida como a patrona de Cristóvão Colombo, Isabela I da Espanha, junto com seu marido Fernando II de Aragão, é responsável por possibilitar a unificação da Espanha sob seu neto Carlos I. Como parte do movimento de unificação, Isabela nomeou Tomás de Torquemada como o primeiro inquisidor da Inquisição. 31 de março de 1492 é a data em que o Decreto de Alhambra entrou em vigor. Édito de expulsão que força a expulsão ou conversão de judeus e muçulmanos. Cerca de 200.000 pessoas deixaram a Espanha. Aqueles que optaram por se converter foram posteriormente perseguidos pela Inquisição que investigava os convertidos judaizantes. Em 197, o Papa Paulo VI abriu seu processo de beatificação. Isso o coloca no caminho da santidade possível. Por isso, na Igreja Católica, ela tem o título de Serva de Deus. 7º lugar, Beverly Allitt. Nasceu em 1968. Conhecida como o Anjo da Morte, Beverly Gale Allitt é um dos assassinos em série mais notórios da Grã-Bretanha. Como enfermeira pediátrica, ela assassinou 4 crianças e feriu gravemente outras 5. Injeções de insulina ou potássio têm sido usadas para induzir parada cardíaca quando possível. Quando eles não estavam por perto, sufocar era o suficiente. Apesar de ter sido condenado por morte ou agressão em 9 acusações, Allitt agrediu 13 crianças durante um período de 58 dias antes de ser pego em flagrante. Allitt nunca falou sobre os motivos de seus crimes,
mas a síndrome de Munchausen por procuração explica seu comportamento. Este controverso transtorno de personalidade inclui um padrão de abusar ou ferir alguém de quem cuida para chamar sua atenção. Arik disse quando criança que usava bandagens ou gesso sobre feridas, mas não permitia inspeção. Sexto lugar, Belle Gunness, nascimento, 1859, morte, 1908. Belle Gunness foi uma das serial killers mais decadentes e prolíficas da América. 6 pés 1 polegada de altura e pesa mais de 200 libras. 91 quilogramas. Ela era uma mulher impressionante e poderosa de ascendência norueguesa. É provável que ela tenha matado o marido e todos os filhos em outra época, mas certamente matou a maioria de seus pretendentes, amigos e suas 2 filhas, Myrtle e Lucy. Os motivos eram gananciosos, puros e simples. Apólices de seguro de vida e propriedades roubadas ou roubadas de pretendentes tornaram-se sua fonte de renda. A maioria dos relatórios coloca o número de mortos ao longo de décadas em 20 ou mais, com alguns relatórios em 100 ou mais. Está curtindo o conteúdo do vídeo? Aposto que não sabia dessas mulheres perigosas, então já aproveita e se inscreve. E deixe seu like, para ficar por dentro das próximas curiosidades. Vamos continuar nossa lista. No quinto, Marion Cotton. Nascimento, 1832, morte, 1873. Marion Cotton, uma britânica, é outra serial killer comercial 30 anos mais velha que Belle Gunness. Os recém-casados se casaram com William O'Vry, de 20 anos, e se estabeleceram em Plymouth, Devon, para começar uma família. O casal teve 5 filhos, 4 dos quais morreram de febre e dores de estômago. A tragédia parecia segui-los quando voltaram para o Nordeste. Mais 3 crianças nasceram e mais 3 morreram. William logo seguiu seus descendentes que morreram de doença intestinal em janeiro de 1865. Assim como seu segundo marido, George Ward, morreu de problemas intestinais, assim como um de seus 2 filhos restantes. Um jornal local relatou que, quando Marion se mudou para o norte da Inglaterra, ela tinha 3 maridos, um amante, um amigo, uma mãe e um marido. Filha, descobri que havia perdido uma dúzia de filhos e todos morreram de febre estomacal. Ela foi enforcada na prisão do condado de Durham em 2 de março de 1873 por assassinato por envenenamento por arsênico. No quarto lugar da lista aparece Ilse Ko. Nascimento, 1906, morte, 1967. Bruxa de Buchenwald. Bruxa de Buchenwald ou Mulher de Buchenwald. A cadela de Buchenwald foi a comandante do campo de concentração de Buchenwald de 1937 a 1941. Ela era esposa de Karl Ko, comandante de Majdanek. Sucumbindo ao poder absoluto do marido, ela se entrega à tortura e à obscenidade. Famoso por lembranças. Tatuado por prisioneiros assassinados, sua reputação de libertinagem era bem merecida. E o top 3 dessa lista: Irma Grese. Nascimento, 1923. Morte, 1945. Outro produto da solução final nazista, Irma Grese, ou Belsen Beach, era uma guarda nos campos de concentração de Ravensbrück, Auschwitz e Bergen-Belsen. Deportada para Auschwitz em 1943. Ela era responsável por mais de 30.000 prisioneiras judias e gostava de seu trabalho. Seu trabalho inclui ataques violentos a prisioneiros por cães famintos treinados, atos sexuais excessivos, tiroteios arbitrários, espancamentos sádicos com chicotes trançados, seleção de prisioneiros para câmaras de gás. Ela gostava de tortura física e emocional,
geralmente usando botas pesadas e uma pistola para facilitar os dois. No segundo lugar, Catherine Knight. Nascimento: 1955. Ela tinha um histórico de relacionamentos violentos. Ela quebrou a dentadura do ex-marido e cortou a garganta do cachorro de 8 semanas de outro homem na frente dele. A ordem de execução chamou a atenção do público, terminando com Knight esfaqueando Price com uma faca de açougueiro. Ele foi esfaqueado na frente e nas costas pelo menos 37 vezes, muitas das quais penetraram em órgãos vitais. Ela então o esfolou, pendurou seu terno no batente da porta da sala, cortou sua cabeça e colocou em uma panela de sopa, fritou sua bunda e preparou os molhos e legumes para acompanhar o passado. Refeições e notas de vingança foram dadas às crianças, mas felizmente elas foram localizadas pela polícia antes de chegarem em casa. E em primeiro lugar ela Elizabeth Bathory. Nascimento: 1560, morte: 1614. Essa com certeza não é uma mulher que iria querer por perto. A Condessa Elizabeth Bathory é considerada a serial killer mais notória da história húngara e eslovaca. As atrocidades descritas com base em testemunhos incluíam espancamentos prolongados e severos, uso de agulhas, queimaduras ou cortes nas mãos, às vezes, no rosto e nos órgãos genitais, e destruição de carne no rosto, braços e outras partes do corpo da vítima, incluindo mastigação e morrendo de fome. Acredita-se que o número total de vítimas esteja na casa das centenas e ocorreu em 25 anos. Na sua opinião, quais dessas mulheres foi a pior? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Até o próximo 10 Fatos.